Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Edson Mendonça, vulgo Ed Show, da equipe do curso Supermódulos, professor de Geografia. E hoje eu vim aqui para ajudar vocês com as últimas dúvidas, os últimos questionamentos para a prova de Geografia do Colégio Naval. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o mapa do Brasil. O mapa do Brasil é muito importante. Por quê? É a partir do mapa do Brasil que você vai fazer toda a sua prova. O objeto de estudo da sua prova é Brasil. Então você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter o domínio do teu território, do território nacional, as fronteiras, os climas, os biomas, e isso vai influenciar também essa parte física com a parte da geografia humana. Onde é que a população vai ficar? Aonde é que eu vou colocar a minha indústria? Aonde é que eu vou recorrer para a agricultura? Aonde é que eu vou tirar a energia? Lembrando sempre para vocês que boa parte da energia elétrica produzida no Brasil, ela vem das hidrelétricas. Então eu preciso estar numa bacia hidrográfica que seja uma bacia hidrográfica de Planalto, como é Itaipu. Tudo bem? Eu costumo falar com meus alunos também que a geografia é um grande quebra-cabeça. E dentro desse quebra-cabeça, as peças elas vão se encaixando devagar até chegarmos ao final de tudo e percebermos o quanto é importante você ter o domínio da sua área, o domínio do seu território, saber onde vai fazer mais calor, saber onde vai chover mais, aonde eu tenho um solo propício, aonde eu tenho um relevo propício para a instalação da população, para a instalação das indústrias, certo? Então por isso que nós trouxemos aqui hoje alguns pontos característicos do território brasileiro, que invariavelmente cai na nossa prova de colégio naval, tudo bem? Vamos começar aqui com o Brasil físico, o estudo do relevo brasileiro. Lembrem-se, o relevo brasileiro, ele é um relevo considerável baixo. 95% do nosso relevo é abaixo de 1.200 metros. Por quê? Porque o Brasil é um relevo antigo, desgastado, que não tem vulcões ativos. Eu tenho cones vulcânicos e eu não tenho também grandes altitudes, como acontece lá do outro lado dos Andes, né, com a cadeia, com a cordilheira dos Andes, certo? Então é muito importante você ter o quê? Esse domínio de conhecimento. Então eu tenho aqui a planície amazônica, a maior reserva de água doce do mundo, e aqui embaixo eu tenho a bacia do Paraná. São duas bacias que são muito importantes no Brasil. Uma na geração de energia e a outra para transporte. Transporte dessa população aqui da região norte que está basicamente isolada. 7% da população está aqui. Boa parte da reserva de água doce está aqui e a grande floresta amazônica também está nessa região aqui. Por isso, a importância de preservação ambiental da floresta amazônica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora dar uma olhadinha nos climas. Perto do Equador, clima equatorial. Basicamente, toda a região norte, sendo influenciada pela massa equatorial continental. Temos também o clima semiárido nordestino, onde você tem a seca, onde você tem o bioma da Caatinga, que é um bioma que vai nos fornecer cactos, é um bioma que tem muita agricultura de subsistência e é um bioma que é muito falado, principalmente nas músicas de Luiz Gonzaga, como Asa Branca, certo? Temos mais ao sul, encontramos o quê? O clima tropical semi-úmido, que vai pegar boa parte do cerrado e ele vai ter características diferentes porque ele vai encostar em biomas diferentes. Então, dentro desse clima, desse bioma, eu tenho Mata dos Cocais ali no Maranhão, meio norte, onde eu tenho o Coco-Babaçu, né, das quebradeiras do Coco-Babaçu. Eu tenho Pantanal Sul Mato Grossense, que durante muitos e muitos anos foi considerado uma área de transição e agora é o clima, né, um bioma. E eu tenho também o tropical úmido, o tropical de altitude, ali em Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco, e o subtropical na região sul do Brasil, onde eu tenho algumas altitudes e onde eu vou ter, no inverno, aquela sensação de frio por conta da massa polar atlântica. A massa polar atlântica que pode chegar até o sul da região norte,
provocando um fenômeno chamado de friagem. Então é essa região aqui do subtropical, tanto nas serras gaúchas quanto nas serras catarinenses, eu posso ter o aparecimento de neve, dependendo da umidade, da massa de ar, da força da massa de ar, e isso vai fazer com que a neve caia. E você pode lembrar até do Frozen. Você quer brincar na neve? Só que não. Lembrando que aqui, Rio de Janeiro, Encosta, Espírito Santo, temos a Mata Atlântica, que foi muito desmatada por conta da urbanização e da industrialização. E qual a importância dos climas? O clima vai ser importante para o desenvolvimento agrícola, para a população. O ideal seria não ocupar as encostas dos morros, da serra desses morros. Mas eu não faço. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu tenho a incidência de todos os verões, deslizamento de terras, porque eu tenho formação de chuvas, formação dessas chuvas chamadas de chuvas orográficas ou chuvas de relevo, que vão bater no solo que está impermeabilizado e vão provocar o quê? Deslizamentos de terra, enchentes, alagamentos e transbordamento dos rios que estão assoreados. Tudo bem? Beleza? Aí nós temos os biomas brasileiros, né? O bioma amazônico, o cerrado. É importante salientar, o cerrado brasileiro, ele vai sofrer muito com a chamada expansão da fronteira agrícola, que vai encostar aqui na região amazônica, provocando o quê? Provocando o aumento do chamado arco do desmatamento. E isso é uma preocupação. Lembrando também que o solo amazônico, ele é um solo pobre. Ele não é um solo propício para nós termos agricultura. Logo, contudo, entretanto, todavia, se colocarmos uma fazenda de cultura de soja aqui, teremos um problema mais à frente. Por quê? Esse solo sem proteção, com muita chuva, com muito calor, ele pode se tornar um grande deserto. Então não adiantaria de nada eu expandir essa fronteira agrícola. O Cerrado, na verdade a região centro-oeste, foi muito importante para JK, por exemplo, quando ele constrói Brasília, que fazia parte de um dos seus planos de metas, né? Lembrando para vocês que nós temos dois momentos muito importantes na indústria brasileira, mas vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Você tem aqui o Pantanal Sul-Mato-Grossense, você tem a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas Gaúchos e o Marinho Costeiro, que neste caso aqui são os manguezais. Faixa de transição do meio terrestre para o meio marinho, onde também nós teremos vários problemas como esgoto, como lixo. Agora nós tivemos uma lei ambiental que é importantíssima, que é a diminuição das sacolas de lixo pelos supermercados. Só que poderíamos resolver esse problema de uma forma melhor, né? Extinguindo de toda forma o lixo plástico. Tudo bem? Eu escolhi aqui para vocês uma questãozinha do Colégio Naval de 2016, que faz essa abordagem do território, falando o quê? Da parte física, da parte humana, entre outras coisas. Então vamos lá. Em função de sua localização geográfica e particularidades físicas, diversos fatores podem modificar o comportamento dos elementos que caracterizam o clima brasileiro. Sendo assim, é correto afirmar que... Então, olha o que o enunciado da questão já te afirma. Localização geográfica. A partir disso aqui, nós podemos fazer outras abordagens sobre o Brasil. O Brasil é muito grande de leste para oeste, que nós chamamos o quê? De uma distância longitudinal, que vai me dar fusos horários diferentes. O Brasil é muito grande de norte para sul, que vai me dar climas e paisagens diferentes, volumes de chuva diferentes. E por isso tudo vai influenciar o quê? Na ocupação do território. O território basicamente vai ser ocupado no litoral, deixando o interior um vazio demográfico. Por isso que quando o JK desenvolve a sua indústria, o desenvolvimentismo, ele leva Brasília para o centro do país. Ele quer tirar a capital federal do grande aglomerado urbano e ele quer o quê? Povoar o entorno do centro-oeste. Mais tarde, o governo militar vai aproveitar a localização geográfica do Brasil e vai incentivar a cultura da soja e do agronegócio naquela região ali do Cerrado. E aí o restante nós já sabemos, estudamos e falamos muito sobre isso. Desmatamento,
aumento da queimada, entre outros fatores. Tudo bem? Olha só, vamos analisar então. Letra A. Apesar da altitude ser um importante fator climático, somente a sua influência não é um fator muito marcante no Brasil, porque mais de 95% do relevo nacional está a menos de 1.200 metros de altitude. Por que isso? O Brasil é um relevo montanhoso? Não. O Brasil tem grandes altitudes. Você tem aí os picos. Pico da Neblina, Pico das Agulhas Negras e só. Você não tem uma cadeia montanhosa muito importante, muito chamativa, igual você tem a Cordilheira dos Andes, igual você tem lá o Himalaia, a Cordilheira do Himalaia com o Everest, o teto do mundo. Não. Mas o Brasil vai ter muitos planaltos. Planaltos, planícies e serras, ou montanhas antigas. Só que essas altitudes, na sua grande maioria, não passarão de 1.200 metros. Correto? Então, essa questão aqui, a opção A, ela pode ser a certa. Vamos analisar as seguintes. B. A variância latitudinal norte para sul, sul meridional, norte setentrional, é inexpressiva. Parou. Inexpressivo? Acabei de falar há pouco tempo atrás que é muito importante a variação do tamanho de norte para sul para você ter o quê? Climas diferentes, paisagens botânicas diferentes, o que vai influenciar na agricultura, que vai influenciar na urbanização e nas indústrias. Então essa já está errada. Facilita na hora que você for fazer a sua prova. Inexpressivo? Não. Ed Show falou que não é assim que funciona. É muito importante. Então essa aqui automaticamente está o quê? Eliminada, está errada. Vamos para C. A extensão leste-oeste do território nacional lhe confere pouca influência da continentalidade e maritimidade, fato que explica grandes amplitudes térmicas nas áreas situadas próxima aos litorais. Amplitude térmica, a diferença da máxima para a mínima. Extensão leste-oeste do território nacional, pouca influência da maritimidade e continentalidade? Não, está errada. Maritimidade influencia o quê? Do mar, que vai deixar a temperatura mais amena. Continentalidade é aquela característica climática, enquanto eu tenho sol, a terra aquece, faz mais calor. Quando o sol vai embora, sumiu o calor. Estamos passando por isso aqui no Rio de Janeiro agora, no finalzinho do inverno. De dia, o sol está aí brilhando, muito quente. Quando o sol vai embora, o calor vai embora com ele. Temos o quê? Amplitudes térmicas diárias grandes, podendo ter 31 de máxima e 15 de mínima. Olha a diferença da máxima para a mínima como é grande. Então, a C também está errada. D. As temperaturas ao longo da faixa litorânea setentrional nacional sofrem influência direta de duas correntes marinhas durante o ano. A corrente quente Brasil e a corrente fria das Malvinas. Corrente fria do Brasil? Ok. Mas a corrente das Malvinas? Lá do outro lado. Lá do lado da Argentina. A corrente que vai passar aqui é a corrente fria que vem da África, que é a corrente de Benguela. Então essa também, ela vai estar o quê? Ela vai estar errada. Ela não está correta. E outra coisa, ele limita. Ele fala o quê? Setentrional, ao norte. Essa corrente fria vem do Polo Norte. Então ela deveria agir lá no sul. Ela não vai ter força para chegar à região norte, ao litoral nordestino, onde as águas são quentes, tranquilas, aconchegantes. Porém, quando você tem o calor, você vai ter o quê? Muita chuva. Os índices pluviométricos são mais elevados no litoral nordestino nessa época do ano. Então a D também vai estar errada. Por último, a letra E. A região sul, por apresentar maiores altitudes do país, somadas à sua localização latitudinal, apresenta as menores amplitudes térmicas anuais. Menores amplitudes térmicas anuais? O sul?
Não. O sul apresenta as maiores amplitudes térmicas. Subtropical, abaixo do trópico. Temperatura no inverno baixa, podendo girar ali em 18 graus a média. No verão, chega a 38, 37. Então, olha a diferença anual como vai ser grande. Vai ser muito grande. Então, não vai ser. E outra, a influência latitudinal é importantíssima, sim. Mas, quando eu falo que as amplitudes menores no ano, eu deixo a questão errada. Logo, a questão certa é a letra A, que confere a maior parte do território nacional com essa altitude de 1.200 metros. Tudo bem? Desejo a vocês uma excelente prova. Fique tranquilo. Você sabe, você domina a matéria. É uma questão de saber usar o tempo e colocar em prática todo aquele conhecimento adquirido ao longo desse período. Tudo bem? Quando fizer o churrasco da vitória, me convida, lembrando que centro-oeste e sul do país produzem gado de corte, aquela carne marota, sangrenta, gostosa, e você me convida que eu estou lá para comemorar a sua vitória. Tudo bem? Não desista, você é um vencedor. Um forte abraço. Ed Show.